Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O plenário do Supremo analisa a constitucionalidade da lei de relicitação, que altera os critérios para a prorrogação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias. Você vai ver também. Cartórios identificam mais de 28 mil operações suspeitas de lavagem de dinheiro. A comunicação ao COAF é obrigatória. Se não fizer, o cartório pode sofrer um processo administrativo. Ministério Público Federal debate o desmatamento da Amazônia. A partir da troca de experiências e da troca de informações, nós pudemos construir casos que foram mais organizados, que tinham uma visão da criminalidade mais acima. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Carnaval nas estradas brasileiras. O Supremo Tribunal Federal analisou hoje se lei que altera os critérios para a prorrogação de contratos de concessão de ferrovias é constitucional ou não. O repórter Leandro de Souza acompanhou a sessão plenária e traz os detalhes para a gente. Oi, Leandro, boa noite. Já temos o resultado desse julgamento, Leandro? Boa noite, William. Boa noite a todos. Temos sim. Tratava-se de uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade em que a Procuradoria-Geral da República questionava dispositivos da lei aprovada no Congresso Nacional que autorizava a antecipação da prorrogação dos contratos de concessão das ferrovias. Acompanhe na reportagem como foi essa votação. Os ministros do Supremo analisaram a validade da lei que antecipa as prorrogações de contratos de concessão de uso das ferrovias, a chamada Lei da Relicitação. A Procuradoria-Geral da República questionou no STF dispositivos que tornariam a norma mais branda, beneficiando empreiteiras. A lei é originária de uma medida provisória do governo federal. No entanto, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, salientou terem ocorrido fatos novos que diminuíram os riscos iniciais do projeto. O mais importante deles, segundo o procurador, foi um acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério Público e o Executivo para que as obras de infraestrutura sejam fiscalizadas previamente. Isso, na opinião do procurador, muda o caráter da ação inicial. A Procuradoria-Geral da República pediu, então, a rejeição da ação originária do próprio órgão. Agudo acompanhamento e fiscalização na execução dos contratos. E se no final, ainda assim, houver nesses empreendimentos alguma ilicitude, caberá ao Ministério Público adotar as providências legais cabíveis, seja na esfera penal, seja na esfera civil, enfim, seja na esfera administrativa. O representante da indústria ferroviária apontou razões econômicas para pedir a rejeição da ação. Citou a criação de 700 mil empregos com as renovações dos contratos, a arrecadação acima de 40 bilhões de reais, a ampliação da malha de trilhos e a segurança jurídica, considerando, segundo ele, que a lei já está em vigor há 3 anos. E, sobretudo, o conteúdo dos próprios contratos hoje vigentes, que permitem prorrogação e permitem a antecipação da prorrogação. O que a lei faz é diferir no tempo essa antecipação e criar regras, requisitos, condições e contrapartidas para que isso ocorra. Já o presidente da Frente Nacional pela Volta das Ferrovias foi em sentido contrário. Para ele, os argumentos não defendem o interesse público e nem a eficiência do sistema ferroviário brasileiro. Mas a prorrogação tem que ter mérito para isso. Tem que ter eficiência. O que foi feito pela lei que primeiro foi a medida provisória? Uma flexibilização de critérios importantes que já eram menores do que os critérios de eficiência que a própria lei, a própria concessão, quando foi feita em 98, só cuidou de produção e segurança, não cuidou de desempenho. O advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, refutou o argumento, pediu a constitucionalidade da matéria e voltou a destacar os efeitos econômicos do projeto e dos investimentos. Se nós não tivéssemos essa modelagem, nós levaríamos de 10 a 15 anos para fazer o que será feito com segurança nos próximos 5 anos. Eu digo na melhor das hipóteses, porque ter-se-á que esperar o vencimento, o ingresso de recursos públicos, processos licitatórios que, por vezes, se alongam no tempo,
A relatora, a ministra Carmen Lúcia, destacou que todos os fatos já estão no processo, incluindo o acordo de fiscalização prévia do Ministério Público. Cabe a quem quer que seja querer ou não querer cumprir a Constituição. E, portanto, a licitação é regra. Regra constitucional que é, alguns até atribuem a licitação natureza de princípio, a licitação não pode ser afastada senão nas situações excepcionais, autorizativas de sua dispensa ou inexigibilidade, e nos casos em que a Constituição faz referência à prorrogação de contratos, o que se prorroga é um objeto que não pode ser alterado, que não pode ser alargado, porque senão se tem, de novo, fraude ao princípio da licitação. Depois dessa manifestação, a ministra relatora Carmen Lúcia apresentou seu voto, onde considerou que não havia agressão, ou seja, que a lei não agride o princípio ou a lei das licitações. A ministra Carmen Lúcia foi acompanhada em seu voto pelos outros 6 ministros, enquanto houve divergência do ministro Edson Fachin e do ministro Marco Aurélio, que consideraram que havia sim agressão ao princípio da impessoalidade. William. Obrigado, Leandro. E no próximo bloco, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, os cartórios identificam mais de 28 mil operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Justiça é as pessoas que fazem as coisas erradas pagarem. Melhor utilização da água, iluminação econômica e sistema de ar-condicionado mais eficiente. O Tribunal de Justiça da Paraíba vai adotar medidas de sustentabilidade. As ações são fruto do trabalho desenvolvido pelos núcleos socioambientais a partir das metas estabelecidas pelo PLS, Plano de Logística Sustentável. O plano foi apresentado ao gestor do Judiciário Estadual, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. Neste contexto, o presidente do TJ lembrou que já estão sendo promovidas iniciativas voltadas para a responsabilidade social e ambiental no âmbito do Poder Judiciário, para garantir uma apropriada utilização da água, a adoção de iluminação de LED e da climatização eficiente. A ideia nossa é trocar todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED. A gente tem um total acompanhamento dos gastos de energia, de água, para que nós tenhamos não só um controle disso, mas também que a gente ganhe um ponto positivo para o nosso planeta Terra. O documento foi elaborado pelo Núcleo de Gestão Socioambiental do TJ e coordenado pela gerente de pesquisas estatísticas, Renata Gregório, responsável pela apresentação do documento. Ela ressaltou que, a partir do mês de março, os relatórios serão gerados observando aspectos relacionados ao consumo de papel, descartáveis, água engarrafada, energia elétrica, água e esgoto, além dos combustíveis fósseis, que atualmente representam 75% da demanda energética mundial. A Resolução 201 do CNJ, que trata sobre o plano de logística sustentável do Judiciário. Na verdade, todos os tribunais têm de ter esse plano, não só o Judiciário, mas todos os órgãos públicos. Os cartórios brasileiros já identificaram mais de 28 mil operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Essa exigência do Conselho Nacional de Justiça começou a valer no começo desse mês. Escrituras de compra e venda, inventário, doação, procurações. Agora, nada escapa do pente fino dos cartórios de registro de imóveis, notas, protesto, pessoa jurídica e marítimos. Os únicos que ficam de fora são os de registro civil. O provimento 88 do Conselho Nacional de Justiça fala sobre o controle que os notários e registradores devem adotar para prevenir os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Mas por que os cartórios entraram nessa frente de combate? É que muitos criminosos querem dar cara de lícito ao que é errado. Os cartórios gozam de fé pública. Você vai no cartório, você autentica um documento, aquele documento ele passa a ser praticamente inquestionável. Portanto, essa regulação com o provimento 88, a Corregedoria Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, visa justamente evitar que os cartórios brasileiros sejam utilizados para dar aparência de legalidade a atos ilícitos praticados por criminosos
do colarinho branco, enfim, de qualquer outra atividade criminosa. Toda operação suspeita deve ser comunicada pelos cartórios ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Veja alguns casos suspeitos. Um cidadão compra um imóvel avaliado em R$100 mil e coloca na escritura que adquiriu por R$2 milhões. Ou registra que comprou uma propriedade por R$30 mil, que vale R$900 mil. Toda operação a partir de R$30 mil também deve ser informada ao Conselho. A comunicação ao COAF é obrigatória. Se não fizer, o cartório pode sofrer um processo administrativo. Este aqui está criando um setor de controle interno. 4 funcionários estão sendo preparados para analisar se as operações são suspeitas ou não. Há uma necessidade de uma atenção especial aos atos e uma observação muito criteriosa para que se decida e, obviamente, se cumpra o provimento, comunicando o que deve ser comunicado e não comunicando, obviamente, o que é desnecessário. A importância dessa iniciativa vai além das fronteiras do país. A participação dos cartórios na rede de instituições que combatem a corrupção e a lavagem de dinheiro é uma exigência do Grupo de Ação Financeira Internacional. O provimento 88 não é apenas uma norma administrativa que regula uma atividade, mas sim uma ação do Estado brasileiro, capitaneada pelo Poder Judiciário brasileiro, que impede definitivamente que o Brasil sofra as consequências de uma péssima avaliação desse organismo internacional. E representantes de cartórios de todo o país vão participar de um seminário sobre o provimento 88 no dia 12 de março, no Conselho da Justiça Federal, em Brasília. Inscrições pelo site provimento88cnj.com.br. Tomou posse a nova diretoria da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Na Paraíba, o Tribunal de Justiça investe em medidas para garantir mais acessibilidade. Além de reformas nos prédios e da oferta de cursos para Libras para servidores, os estacionamentos das comarcas no estado também vão passar por adequações com a sinalização de vagas preferenciais para idosos e deficientes físicos. Os membros da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TJPB definiram que, por meio da presidência do tribunal, irão requerer ao DETRAN que providenciem junto aos órgãos de trânsito municipais as devidas sinalizações nos locais. A adequação está sendo feita por ordem de tamanho e número de usuários das comarcas. Será feito um diagnóstico, um levantamento, e a partir desse diagnóstico entraremos em contato com os órgãos de trânsito e faremos isso de forma padronizada em todo o estado. E com relação a obras, dadas as contenções orçamentárias, a gente vai priorizar aqueles fóruns que tenham o maior número de usuários. O presidente da comissão, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, afirmou que houve avanços nos trabalhos da comissão, como a realização dos cursos de Libras e as reformas nos prédios, para que essas proporcionem acessibilidade aos seus usuários. E estamos avançando também em todos os aspectos, no sentido de procurar dar uma melhoria, um feedback. Criamos um link da ouvidoria e isso já foi objeto da segunda reunião e agora já tivemos a resposta, já tem esse link na página da Comissão de Acessibilidade, com o objetivo de que aqueles que estão se sentindo prejudicados possam acessar diretamente a ouvidoria e já fazer a denúncia para que nós possamos tomar providência. A seguir, a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal nas estradas brasileiras. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça, que conta como o Judiciário está atuando para recuperar as calçadas de Cuiabá, em Mato Grosso. A justiça, para mim, é todo mundo ter acesso à saúde, educação, segurança, O Superior Tribunal de Justiça recebeu denúncia contra conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá. Ele é investigado em operação que apura lavagem de dinheiro no estado.
A decisão foi por unanimidade. O ex-presidente do Tribunal de Contas do Amapá, José Júlio de Miranda Coelho, é investigado na Operação Mãos Limpas pela prática de lavagem de dinheiro, crime que teria cometido mais de uma vez, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal. José Júlio teria desviado mais de 100 milhões de reais do Tribunal de Contas do Estado entre os anos de 2001 e 2010. O dinheiro teria sido usado para comprar imóveis em diferentes cidades. O ex-presidente do Tribunal de Contas questionou a validade das investigações. De acordo com ele, o processo foi baseado em denúncia anônima feita por carta, o que justificaria a anulação das provas. A relatora da ação penal, ministra Nancy Andrighi, lembrou que a Operação Mãos Limpas desarticulou um esquema criminoso no Amapá, que envolvia autoridades de todas as esferas públicas do Estado. A relatora afirmou ainda que nos autos do processo demonstram que a carta anônima não foi o único suporte para a obtenção de provas e que a denúncia do Ministério Público foi feita de forma concreta e satisfatória e demonstrou a relação da conduta do acusado com a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro. A denúncia foi aceita pela Corte Especial do STJ e o acusado terá direito à ampla defesa. A partir da meia-noite desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal começa a operação especial de fiscalização durante o Carnaval. Procedimento de rotina, mas durante esses dias de feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal está ainda mais atenta. Boa tarde, senhor. As pessoas, apesar de verem sempre essas campanhas na mídia, nas redes sociais, muitas vezes a pessoa acha que não é para ela, mas os acidentes acontecem para todo mundo. No Carnaval de 2019, somente no Distrito Federal foram registrados 42 acidentes nas rodovias federais, 7 considerados graves. 40 pessoas ficaram feridas e uma morreu. Outro dado que chama atenção é o número de infrações durante os 4 dias de folia. 1.668 pessoas foram multadas, a maioria por não respeitar o limite de velocidade e depois por beber e dirigir. E na tentativa de evitar acidentes e mortes nas estradas durante o Carnaval 2020, a PRF intensificou a fiscalização nos postos e nas rodovias federais de todo o país. Os agentes também estão percorrendo as vias e fiscalizando com radares móveis. Eu acho que é totalmente útil. Prevenção para o Carnaval, porque tem muitos acidentes. Se todos obedecerem à legislação de trânsito e à sinalização, com certeza o trânsito irá bem. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal vai até a meia-noite da quarta-feira de cinzas em todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro autorizou hoje o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no estado do Ceará. O pedido havia sido feito pelo governador do estado, Camilo Santana. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial da União, o Ministério da Defesa deve definir como será a ação dos militares que devem permanecer na região até o próximo dia 28. Ainda nesta quinta, 2 aviões com agentes da Força Nacional também foram enviados à Fortaleza. Um voo saiu pela manhã e o outro agora à tarde. A autorização para o envio do grupo partiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A atuação da Força Nacional vai depender de planejamento conjunto com as forças locais. Membros do Ministério Público Federal, organizações não governamentais e da sociedade se reuniram em um seminário em Brasília para debater o desmatamento na Amazônia e a relação desse crime com a corrupção, e com os grupos organizados de grileiros de terra. Quem conta os detalhes é o repórter Márcio Fontinelli. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que só em julho do ano passado, o desmatamento na Amazônia cresceu 278% em comparação ao mesmo período em 2018. E esse problema, muitas vezes, está relacionado diretamente com a corrupção e ao crime organizado. Para discutir o assunto, membros do Ministério Público Federal e representantes de organizações não governamentais e da sociedade civil se reuniram em um seminário na Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Nós temos que acabar com o braço da ilegalidade que atua na Amazônia. E a melhor maneira de fazer isso é desenvolver um ambiente de negócio bastante inóspito que existe na Amazônia. Se empreender em Brasília, empreender no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Nordeste é bastante difícil. Na Amazônia é especialmente difícil, principalmente pela condição da floresta em relação à logística, mercado consumidor.
e coisas básicas que não existem na Amazônia. Em outra frente de ação, o Ministério Público Federal criou em 2018 a Força Tarefa Amazônia. Em quase 2 anos de atuação, 6 grandes operações terminaram com a denúncia de pelo menos 30 pessoas e 8 madeireiras por vários crimes como de invasão de terras indígenas e organização criminosa. O resultado positivo fez com que os trabalhos da Força Tarefa fossem prorrogados por mais um ano. A partir da troca de experiências e da troca de informações, nós pudemos construir casos que foram mais organizados, que tinham uma visão da criminalidade mais acima. Deixamos de tratar da questão da criminalidade ambiental de maneira fragmentada, atacando os agentes de base e ostensivos, que normalmente são as populações mais pobres, vulneráveis, cooptadas pelo crime ambiental, para focar os nossos esforços nos níveis mais altos de criminalidade, nas associações e organizações criminosas que cooptavam essas pessoas. Durante o seminário foi lançado o Protocolo Unificado de Acordos pela Pecuária Sustentável na Amazônia, que torna geral as regras para os frigoríficos comprarem carnes apenas de produtores legalizados. Nós temos acordos assinados, são termos de ajuste de conduta que foram assinados com as principais redes de frigorífico que atuam na Amazônia. Esses acordos acarretaram uma redução muito grande no desmatamento na região após 2009, que foram os primeiros. Agora, a gente teve ali uma diferenciação em alguns estados da forma como cumprir esse acordo e até na questão de algumas cláusulas. Também foi anunciado o manual jurídico produzido pela 4ª Câmara do Ministério Público Federal, que tem como objetivo orientar ações contra o desmatamento na Amazônia. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as últimas informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Boa noite para todos que nos acompanham. O giro de hoje começa com uma decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele negou o pedido de transferência de presídio de líderes de facções criminosas, entre eles Marcos Camacho, conhecido como Marcola, do PCC, primeiro comando da capital. O pedido foi feito pelo governo do Distrito Federal. Na decisão, o ministro ressaltou o sigilo dos autos do processo. Ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes negou o pedido de um procurador da Fazenda Nacional que queria direito a 60 dias de férias por ano. Ele alegava direito adquirido com base na legislação que os equiparava aos membros do Ministério Público da União. Uma lei de 1997 reduziu o período para 30 dias. Ao julgar o recurso inviável, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que não há direito adquirido a regime jurídico. E por unanimidade, em sessão administrativa, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido de registro do Partido Nacional Corintiano. Os ministros apontaram que não há provas do apoiamento mínimo do eleitorado, de 0,5%, no prazo de 2 anos. O critério é estipulado pela lei dos partidos políticos. O giro fica por aqui. Para você rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça termina aqui. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61992606116. Uma ótima noite para você, até amanhã.